Começa agora o NTV News. Não há provas de abusos sexuais. Foi essa a conclusão do inquérito da Polícia Civil do caso Kaique em Patos de Minas. Nesta edição vamos trazer informações e detalhar o perímetro da investigação. Você confere também a Operação Rodovida, reforça a segurança nas estradas federais até o Carnaval. E nesta edição você confere também. Aumento alarmante. Cresce o número de casos de stalking. Comércio em horário especial de Natal no domingo atrai dezenas de consumidores. Trocas, devoluções e regras específicas para as compras. Festas de fim de ano e das férias escolares de janeiro aumenta o movimento nas rodovias mineiras. Festas de Natal, clima de solidariedade no bairro Jardim Esperança. E prêmio da Mega da Virada chega a R$1 bilhão. Sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Uma boa noite para você. A gente abre essa edição te contando que não há provas de abusos sexuais. Foi essa a conclusão do inquérito do caso Kaique em Patos de Minas. Depois de mais de 40 pessoas serem ouvidas, no fórum também houve relatório psicológico, entre outras ações. A Isabela Sanches destrincha a partir de agora este caso. As investigações começaram em agosto deste ano, após denúncias envolvendo um professor de música de 49 anos, suspeito de crimes sexuais contra alunos da unidade escolar. À época, pelo menos 5 crianças com idades entre 4 e 5 anos foram apontadas como possíveis vítimas. Diante da gravidade dos relatos, o suspeito chegou a ter a prisão temporária decretada pela Justiça e foi localizado no Distrito Federal, onde acabou preso. Após passar por audiência de custódia, ele foi transferido para Patos de Minas, onde o inquérito seguiu em andamento. Durante a apuração, a Polícia Civil realizou cerca de 40 oitivas, colheu depoimentos especiais no Fórum da Comarca de Patos de Minas, produziu relatórios circunstanciados, contou com relatório psicológico e diversos laudos periciais, com o apoio do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Depois de meses de investigação, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu, na última sexta-feira, um inquérito que apurava as denúncias envolvendo o professor da escola municipal aqui de Patos de Minas. Segundo a corporação, ao final dos trabalhos, não houve indiciamento do investigado, diante da insuficiência de provas para sustentar as infrações penais analisadas. O relatório final do inquérito foi encaminhado à Justiça e agora será analisado pelo Ministério Público, que vai decidir sobre os próximos encaminhamentos do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que não concederá entrevistas em razão do sigilo que envolve a investigação. Nós seguimos acompanhando este caso e ao longo desta edição a gente pode ainda trazer novidades sobre este assunto. Agora a gente te mostra que a Polícia Rodoviária Federal deu início nesta segunda-feira a mais uma edição da Operação Rodovida, considerada a maior ação de segurança viária do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal já vai começar, a Operação Rodovida. E uma operação dessa que vai durar 3 meses, ou seja, começa agora já visando o Natal, nas fiscalizações pelas rodovias, passa pelo Ano Novo e termina apenas no Carnaval. Essas fiscalizações que acontecem em toda a região, importante, para poder ajudar aí a conscientizar o motorista, a poder fazer as viagens tranquilas. A gente está aqui com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Eloy, para poder falar com a gente, Eloy Rabelo. Eloy, é uma operação de 3 meses de duração, pegando aí esses principais pontos de viagens que acontecem, juntamente com as férias também que tem esse período. Obrigado, pessoal da NTV, falando em nome da PRF. Sim, é a maior operação de segurança viária, começou agora em dezembro, dia 16, vai até o dia 22 de fevereiro, que abraça o Natal, Ano Novo, férias escolares e até o Carnaval. É uma operação que a gente visa a diminuir violência, diminuir sinistralidade. São vários comandos da Polícia Rodoviária Federal, comandos integrados com os demais órgãos de segurança viária, como Polícia Militar, a Guarda Municipal, demais secretarias de trânsito. E é uma época muito importante para a PRF, que a gente percebe que o pessoal sai das suas casas,
sai do sul, sudeste, São Paulo com destino ao nordeste, para atingir o litoral. A gente percebe um fluxo intenso de veículos, principalmente veículos de passeios, veículos de transporte coletivo, ônibus, muito desses veículos transitando pela BR-365. A gente pede o pessoal para fazer uma manutenção preventiva do veículo, checar pneus, checar limpador de para-brisa, o sistema de iluminação do veículo é muito importante nessa época. Essa época é uma época que tem muita chuva, tempestade, então o veículo tem que estar em perfeitas condições. Outra coisa que a gente pede ao motorista, tá sempre descansado, planejar a viagem, planejar paradas, sempre a 2, 3 horas parar no posto de combustível para dar aquela descansada e seguir com tranquilidade. Muitas das vezes o motorista tem essa pretensão, né, de querer chegar ao destino o quanto antes, aproveitar os períodos de férias, esse período todo de época de Natal, a importância que tem a estar com a família. Fica essa ação importante também, né? São diversos pontos aqui em Patos de Minas, vai ter aí alguma ação especial mesmo na Polícia Rodoviária Federal, veículos, né, que vão estar ali em locais estratégicos, que tem inicialmente muito altos índices de acidentes. Como é que vai acontecer? Sim. A gente percebe que o motorista fica ansioso para chegar no destino final, fica ansioso para chegar e festejar com os familiares, e muitas vezes, devido a essa ansiedade, devido a essa pressa, vai pegar aí um pouco de aumento de velocidade, vai fazer uma ultrapassagem indevida, e a Polícia Rodoviária vai estar nesses pontos principais para evitar sinistro, evitar acidente. E a gente tem fiscalizações específicas de velocidade, de ultrapassagem, de alcoolemia, bastante alcoolemia nesse final de ano, que a gente percebe que ainda é meio cultural de conduzir o veículo e ainda continuar ingerindo bebida alcoólica. A seguir, comércio em horário especial de Natal atrai dezenas de consumidores. Trocas, devoluções e regras específicas para compras online. Com a proximidade do Natal, o movimento nas lojas, consequentemente, tende a aumentar. E junto com isso, das compras, surgem também as dúvidas dos consumidores. Trocas, devoluções e regras específicas para as compras online estão entre os principais questionamentos dos consumidores. Conhecer os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor é fundamental para evitar prejuízos e garantir um fim de ano sem dor de cabeça. Um dos temas que mais geram confusão é a troca de produtos. A legislação brasileira, ela garante o direito de arrependimento para as compras que são feitas fora do estabelecimento comercial. O que é isso? São aquelas compras feitas através de catálogo, internet, telefone. Há o direito garantido nesses casos, independente se há vício ou defeito naquele produto, para troca em até 7 dias. Contudo, uma prática bastante interessante de troca para o comércio pessoal, nas lojas físicas, é a questão do direito de troca nessas situações em que as lojas oferecem para o consumidor, independente de ter garantido na legislação brasileira, a oportunidade de trocar esses produtos. Só para lembrar, não há obrigação de troca em direito de arrependimento nas lojas físicas. Contudo, se a loja anuncia que oferece a possibilidade de troca, nesse caso, ela é obrigada a cumprir aquela oferta. Já quando o produto apresenta defeito, o consumidor tem direitos garantidos. Nesse caso, a loja tem até 30 dias para resolver o problema. Se isso não acontecer, o cliente pode escolher entre a troca por outro item, a devolução do dinheiro ou o abatimento proporcional do valor. Você comprou um produto, identificou que há um vício ou defeito, você vai levar esse produto, a loja ou o estabelecimento que comercializou aquele produto tem até 30 dias para resolver o problema ou o conserto, alguma coisa nesse sentido, e se não for consertado nesse prazo de 30 dias, o consumidor pode optar ou pela devolução integral do valor pago, o abatimento no valor ou a substituição por um produto de igual valor. Nas compras feitas pela internet, as regras são diferentes. É importante ficar atento às informações do site. Prazos de entrega, política de troca, canais de atendimento e identificação da empresa. Guardar comprovantes,
notas fiscais e registros da compra também é essencial para garantir os seus direitos. A questão dos golpes aí é uma preocupação extremamente grande, é importante que o consumidor fique atento a isso para que comprem um produto, paguem e recebam naturalmente. Em relação à questão que a gente já comentou aí do direito de arrependimento, no caso de compras pela internet, há a garantia aí da possibilidade do direito de arrependimento e de devolução desse valor no prazo de até 7 dias. Em caso de problemas, o consumidor pode buscar orientação nos PROCONs ou recorrer aos canais oficiais de atendimento. Informação é a melhor aliada para fazer compras conscientes, evitar transtornos e garantir que o Natal termine com boas lembranças e não com prejuízos. O PROCON, ele faz notificações, ele tem aí um trabalho bastante relevante na proteção dos direitos dos consumidores e caso realmente seja uma questão que não dê para resolver, há a possibilidade de você contratar um advogado e ingressar com a ação para que tenha aí resolvido o seu problema em relação às suas compras. Agora a gente muda de assunto nessa nossa primeira edição, agora são 19h19, para falar sobre política, porque há menos de 10 dias para a chegada de 2026, prefeitos de Minas Gerais têm incertezas sobre as condições econômicas das cidades no ano que se avizinha. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, divulgada na última semana, mostrou que metade, 51%, pouco mais da metade, das prefeituras do estado relataram insegurança quanto às expectativas para a gestão fiscal no próximo ano. E aí, qual é a situação de Patos de Minas? Prefeito, Patos de Minas entra 2026 com segurança financeira ou também enfrenta incertezas como outros municípios? Esse é um cenário hoje nacional de incerteza em relação a 2026. Nós temos as incertezas econômicas e neste ano de 2025, qualquer prefeitura do Brasil inteiro, de cidade pequena, média ou grande, teve também uma queda na arrecadação e queda nos repasses estaduais e federais. Mas Patos de Minas vai entrar 2026 com as contas no azul e, no entanto, não tem momento fácil aqui, né? Desde que nós entramos em janeiro de 21, foi pandemia, foram 3 enchentes, muitas dívidas para pagar. Então, o que eu diria é que quando não tem um desafio, tem outro. É sempre difícil e as demandas da cidade, elas são muitas. Na medida em que a cidade cresce, mais coisas são necessárias, né? Nos serviços de saúde, de educação, na própria infraestrutura, e então o recurso nunca é suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria. O desafio é justamente esse, essa ginástica, esse malabarismo de fazer muito com pouco, fazer mais com menos, né? E hoje mesmo nós estamos aqui conversando com todos os secretários, um por um, para definir como é que nós vamos fazer em 2026 para atingir os nossos objetivos. É isso mesmo que eu ia perguntar. Prefeito, quais os maiores desafios para 2026 que você acha no seu mandato, né, desse ano? Em primeiríssimo lugar, nós temos que manter e aprimorar aqueles serviços que são novos, que foram instalados nos últimos anos e aqueles que foram ampliados. Na saúde, por exemplo, eu cito a Santa Casa, que é um hospital que foi aberto há mais de 4 anos e todo ano a gente tem o desafio financeiro de manter, não é manter simplesmente o hospital aberto, tem que manter com todas as cirurgias que nós ampliamos, né? Hoje tem até cirurgia bariátrica, todas as cirurgias eletivas, os leitos de UTI, o tratamento de câncer, de coração, isso é complexo. A própria UPA, a UPA tinha 3 médicos por plantão quando a gente chegou, hoje são 9, nós temos que manter tudo isso, os outros profissionais também, os novos postos de saúde. Na educação a mesma coisa, tem novas escolas, tem escolas de tempo integral sendo construídas, nós temos novas creches, precisamos de profissionais, precisamos de materiais, de insumos, manter todos esses serviços novos, principalmente no início, já que no primeiro ano o município tem que bancar sozinho para depois a União começar a repassar recursos, não é tarefa fácil. E esses são os nossos desafios no ano que vem, além, é claro, de terminar a canalização da Fátima Porto, fazer mais obras de recapeamento. Nós temos uma parte da pavimentação da cidade que é muito antigo, de 20, 30 anos atrás. Nós temos aí obras de asfaltamento que nós queremos realizar, além das 5 que já fizemos em estradas rurais, temos outras que são prioridade também. Sonhos nós temos vários outros também, projetos de viaduto, enfim. A policlínica vai começar agora no primeiro semestre de 2026, quando for concluída a gente precisa colocar profissionais em todas as áreas, precisa de medicamentos, de insumos.
Enfim, o município passa por um momento de transformação, de ampliação de serviços, muita coisa nova, muita novidade, mas não é simples bancar tudo isso e manter com qualidade, como a gente tem buscado fazer todos os dias. Então, esses, se eu pudesse sintetizar, esses seriam aí os principais desafios para o ano que vem. Termina no azul, graças a muito sacrifício, muito trabalho da nossa equipe. Todo mês é uma nova dificuldade que aparece. A gente fez muitos pedidos em Belo Horizonte, junto ao governo estadual, em Brasília, junto ao governo federal. Tivemos algumas notícias boas nesses últimos meses para ajudar a fechar as contas no azul nesse mês. Mas é como eu disse no início, eu ressalto, é sempre dificuldade, né? Não pode, em uma prefeitura, seja de cidade pequena, média ou grande, nunca pode se dizer que está tudo tranquilo. É muito complicado. Mas para cidades menores é mais complicado ainda, né? Hoje, como presidente da Associação Mineira de Municípios, lidando com centenas de prefeitos e prefeitas, a gente percebe que os menores municípios têm dificuldade para manter o básico mesmo, né? O dia a dia ali, a limpeza, a manutenção de estradas. Uma cidade como Patos, que é uma cidade média e que tem uma arrecadação razoável, o desafio é um pouco menor, mas não significa que seja fácil. Mas vamos entrar em 2026 no azul e esperamos que 2026 seja melhor do que 2025, porque não foi um ano fácil. Uma das grandes perguntas que fica a respeito, claro, a gente sabe da importância do município fechar todas as contas com saldo positivo, é também a questão da situação do prefeito de Patos de Minas, que é presidente da Associação Mineira dos Municípios. Nesta edição, nós vamos falar sobre a filiação partidária dele e também quais cargos ele visa poder disputar no próximo ano. Claro, tudo no condicional, porque deve se resolver somente em 2026, quando ele tem aquela janela para filiação e também todos os trâmites legais, partidários e políticos. Bom, a gente acabou de assistir essa reportagem do Falcão com a Thalita Diniz. A Thalita Diniz vai voltar daqui a pouco com o Falcão, mas agora ao vivo eu vou acionar a repórter Thalita Diniz direto do estádio da URT, onde hoje acontece um amistoso. Boa noite, Thalita. Boa noite, Matheus. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo no NTV News. Eu estou aqui no Zama Maciel, onde acontece o amistoso do RT contra a Becate, um time de ouvidor que é próximo ali a Catalão. Esse jogo está previsto para começar agora, às 19h30, aqui no Zama Maciel. O RT que vem fazendo esse amistoso é o segundo amistoso dele. Ele já fez um amistoso contra o Brasiliense, que ele venceu de 3-0. E agora ele faz esse amistoso aqui e dia 29 ele volta a jogar, né, esse amistoso contra o mesmo time que está jogando hoje contra a Becate. O RT que estreia dia 10 de janeiro, agora dia 10 de janeiro de 2026, contra o Norte, às 19h30 aqui no Zama Maciel. A torcida está presente aqui, Matheus, para prestigiar esse amistoso. Eu estou até aqui ao lado de um torcedor mirim, que é uma das marcas do RT, é a torcida, né? As crianças de todas as idades prestigiam esse time da cidade. Marco Antônio, que é torcedor do RT desde os 5 anos, né, Marco Antônio? Eu tô desde os 5 anos. E a expectativa da estreia é muito grande já de ver eles aqui hoje, já fazendo esse amistoso. A expectativa é muito grande. Você acha que o RT ganha de quanto aqui hoje? Eu acho que o RT ganha de 2-1. E a estreia dia 10 de janeiro, você já tá ansioso? Tô muito ansioso. Então vamos dar um alô para as pessoas que estão assistindo, para vir aqui prestigiar, né, o RT aqui no Zama Maciel. Tá certo, Thalita. É isso, Matheus. A torcida está presente aqui no Zama Maciel, na expectativa, né, desse amistoso e também na expectativa dessa grande estreia dia 10 de janeiro. O RT que joga com a camisa oficial, porque sabendo que o RT hoje faz esse amistoso com a camisa oficial do time. Tem alguns titulares que eu já vi ali na arquibancada que não vão jogar hoje, como um atacante deles. Tem vários jogadores também já na arquibancada. Ao final aqui a gente vai ter uma coletiva de imprensa e vai detalhar
quem são os jogadores que vai estrear no dia 10 de janeiro como titular do time da URT. Agora que joga para essa série, né? Essa grande série que ele tanto esperou jogar. A elite do Campeonato Mineiro em que a URT conquistou. A gente ouve agora ao fundo, Thalita, o hino nacional brasileiro. A gente percebe também os jogadores já em posição, os jogadores da URT que acabaram de adentrar no estádio, entrar no campo para esse amistoso com a Becate, que vai ser disputado daqui 2 minutos. Thalita, muito obrigado pela sua participação, mas antes de encerrar aqui, esta é a minha opinião, a opinião do Matheus Borges. Eu lamento muito de estarmos na arquibancada, lamento muito de estarmos aí e não termos condições para poder levar os melhores lances para você que nos assiste. Mas nosso compromisso sempre é com você, telespectador, e seguiremos da maneira em que formos colocados, das condições que ficarmos, nós iremos, claro, levar todas as condições para você. Thalita, muito obrigado. A qualquer momento pode nos acionar novamente. 7h29, rápido intervalo. E na volta a gente tem a previsão do tempo. E a gente também fala sobre as festas de fim de ano e das férias escolares de janeiro, onde o movimento nas rodovias mineiras tende a aumentar. Com a chegada das festas de fim de ano e também das férias escolares de janeiro, o movimento nas rodovias mineiras tende a aumentar, especialmente em direção a destinos turísticos. Tem aquelas famílias que procuram destinos turísticos, mas tem também quem pretende visitar os parentes. Fato é que no fim e início de ano, as estradas ficam mais movimentadas. Estudos indicam que a maioria dos acidentes em rodovias decorre de falhas humanas. Por isso, é importante estar atento a algumas dicas. É fundamental que você tome alguns cuidados para ir e voltar com segurança. Afinal, a viagem ela começa bem antes com o planejamento. E o DR está preocupado com a sua segurança. Então, quando você decidir aonde você vai, é importante fazer uma consulta no site do DR para verificar como estão as situações das nossas estradas. E é isso feito, é importante fazer a avaliação do seu veículo, observar todos os itens de segurança, fazer uma checagem geral. E aí é programar a viagem, onde você vai parar, onde vai descansar, o que as crianças vão fazer dentro do veículo para que elas possam passar o tempo de uma forma mais divertida. E também importante verificar a documentação do motorista e a documentação do veículo. É importante estar atento também aos cuidados básicos com o veículo. Além disso, outras medidas simples fazem a diferença. Todos os ocupantes devem utilizar o cinto de segurança. As crianças precisam estar acomodadas na cadeirinha adequada e as bagagens organizadas para não ficarem soltas. O DR reforça também que o uso do celular ao volante e a condução de veículos após o consumo de bebida alcoólica aumentam drasticamente o risco de acidentes. Além do aumento do número de veículos nas rodovias, o período chuvoso também requer alerta dos motoristas. Estamos também na época de chuva, e chuva não combina com uma velocidade alta. Então, procurar manter a calma, fazer uma viagem tranquila, curtir o entorno, né, da estrada, para que você possa aproveitar também estes momentos. E ferramentas que ajudam no planejamento das viagens podem ser consultadas pelo Observatório da Infraestrutura. Entre os serviços disponibilizados, o Sistema de Mapeamento e Monitoramento das Ocorrências nas rodovias apresenta em um mapa interativo os pontos onde há registros de ocorrências, como interrupções, trechos em meia pista e variantes, além de permitir a visualização de fotos atualizadas do local. Integrado ao aplicativo Waze, o sistema fornece alertas em tempo real, tornando o deslocamento mais seguro e previsível. Agora a gente fala sobre o tempo, porque
O verão começou ao 12:03 deste domingo e traz o solístico de verão. Este fenômeno astronômico faz com que o primeiro dia da nova estação seja o dia mais longo do ano, mais conhecido como ontem. Com a chegada do verão, teremos os dias maiores e as noites menores. Nesse momento, o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Nesse momento, nós temos o maior dia do ano em relação à noite. Daqui para frente, nós vamos ver os dias diminuindo e as noites aumentando, até que nós tenhamos aí o início do outono, que nós temos noites e dias iguais. Segundo o climatologista Adalberto Vieira, podemos esperar uma estação chuvosa. Começamos com muita chuva. O mês de dezembro é caracterizado por mais de 200 milímetros e janeiro também. Fevereiro muito próximo de 200 milímetros também. Então são meses chuvosos. Temperaturas, quando nós não temos muita radiação, muita nebulosidade, a radiação solar faz com que nós tenhamos temperaturas muito elevadas, na estação do verão. A umidade relativa do ar deve ser de cerca de 60%. O que é ideal para a nossa respiração. Bom, nós podemos esperar para esse ano que nós tenhamos uma estação chuvosa um pouco abaixo da média no todo, mas muito próximo dessa média, o que é bom para as lavouras, para as culturas, para reabastecimento do lençol freático. São condições de climatologia ideais para a vida, Vamos então à previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Presente de Natal é na New Color. A terça-feira deve ser de nuvens e chuva isolada. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, a mínima pode ser de 17 e a máxima de 29 graus. Em João Pinheiro, pode variar de 17 a 31 graus. Em Patrocínio, a máxima prevista é de 29 graus. Em Vargem de Minas, a variação pode ser entre 17 e 29 graus. Em Lagamar, de 19 a 31 graus. E em Matutina, a mínima é de 17 e a máxima de 28 graus nesta terça-feira. Rápido intervalo e na volta, a pesquisa da Federação Nacional de Municípios mostra toda a situação dos municípios. E falando justamente municípios, como que fica a situação de Patos de Minas com o prefeito Luiz Eduardo Falcão? Será que ele será candidato no próximo ano a algum dos cargos disponíveis? A gente te mostra depois do intervalo. Estamos de volta com a NTV News e a gente volta a falar sobre política. O prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira dos Municípios falou nesta tarde à repórter Thalita Diniz sobre sua filiação partidária e possíveis cargos que pode disputar em 2026. A gente vai ter essa definição nos primeiros meses. Eu acredito que em fevereiro nós teremos essa definição partidária e com ela também vai ficar mais claro esse cenário de candidatura ou não. Acho que é importante ter humildade, desprendimento, entendendo que Minas Gerais é o segundo estado da federação. Não é fácil você ser candidato ao governo do estado ou mesmo ao Senado. São decisões que passam muito mais por Brasília até do que por Belo Horizonte e mais ainda do que por Patos, Não é uma questão aqui de Patos, não é uma questão regional, é uma questão até nacional, porque a definição de presidente da República, vice-presidente, acaba refletindo nos palanques estaduais, nos candidatos a governo, nos candidatos a Senado, e nós ainda temos que resolver também as nossas questões aqui de deputado estadual e deputado federal. São muitas questões para serem resolvidas nesse início de 2026 e nós vamos fazer o que for melhor para Patos, o que for melhor para a nossa região e melhor principalmente para Minas Gerais. A Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas completou 50 anos.
21 municípios estão sob a jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas. São anos de histórias e orgulho de buscar o melhor para a população. É fazer uma retrospectiva de todos os avanços que a gente teve, de todos os desafios que foram aí transformados em oportunidades de crescimento. A presença da Superintendência de Saúde, que hoje abarca 21 municípios do nosso território, ela visa aí a implementação das políticas públicas de saúde. Quando ela foi fundada, em 1975, a gente cuidava de 33 municípios, que hoje é a nossa macro-região. Então é um momento muito importante para a gente refletir sobre os nossos avanços. O subsecretário de Regionalização do Estado esteve presente na cerimônia e falou sobre o trabalho realizado em Patos de Minas. Ter a Regional de Patos aqui enquanto sede na nossa macro-região noroeste, junto com a Regional de Unai também, é que faz com que a gente consiga enxergar as potencialidades desse território e que também proporciona que a gente consiga evoluir igual a gente conseguiu nesses últimos anos aqui na região. Ao longo de 50 anos, houve muitos avanços na área da saúde. Entre os principais, destacam-se conquistas que tornaram possível resolver questões médicas na própria cidade, sem a necessidade de longas viagens. A gente percebe um avanço muito grande, né? Desde a atenção primária, atenção especializada, alta complexidade. A gente vê, por exemplo, que os primeiros leitos de UTI da nossa região foram os do Hospital Antônio Dias por volta do ano 2000. E a partir daí, nós dobramos o número de UTI adulto, UTI neo, hemodiálise. E hoje a gente tem em todas as micro-regiões, tem tratamento de hemodiálise para ficar mais perto do paciente. A gente teve a retomada da cardiologia, da oncologia, a habilitação da ortopedia do Hospital Regional e a gente tem aí mais avanços futuros, né, que nós estamos planejando. Patos de Minas se destaca nas questões de saúde impostas pelo governo do estado, sempre com o intuito de bater as metas estipuladas. Nós temos nos destacado muito, principalmente aí, ações de vacinação, ações diferentes, né? Serviços itinerantes que a gente tem, os kits de maternidade, que foi aí um gancho para o estado também, e um dos maiores municípios que produz hoje, que faz cirurgias eletivas. Então a gente é o maior da região nossa, aqui da macro, e tem se destacado muito nas reuniões do estado também esse crescimento. Apesar de muitas conquistas ao longo de 50 anos, ainda há muito trabalho a ser feito e muitos avanços a alcançar para que a população tenha à sua disposição o melhor da saúde oferecida pelo SUS. A gente quer muito ampliar o acesso, ter mais lugares para atendimento, ampliar, qualificar o atendimento, que também é muito importante. E é isso, a gente tem os desafios, mas a gente quer transformar em oportunidades, a gente tem mais que crescer, mais implantar serviços. A nossa macro-região é a macro-região que mais cresce no estado em relação à ampliação de serviços, e isso tudo para fortalecer, para entregar para a população uma saúde de qualidade. Rápido intervalo e na volta a gente te fala sobre a festa de Natal no bairro Jardim Esperança. E prêmio da Mega da Virada chega a R$1 bilhão. O convidado de Vera Magalhães nesta segunda-feira no programa Roda Viva é o cantor João Gomes. Onde é que tá passando Cocoricó? Ele está aqui, fiquei nervoso, fiquei ansioso para chegar, mas passou. Todos esses momentos, tudo que a gente vive através da música é sinônimo de muita felicidade, porque a gente sempre lembra de onde a gente veio, onde a gente nasceu, e nos dá orgulho e nos faz cantar com muito mais força para que outras pessoas venham com a gente junto, se inspirem e que fique a herança aí. Agora que a gente ganhou o MVP aí da temporada, vamos buscando sempre do melhor. No bairro Jardim Esperança, as comemorações do Natal Solidário se destacaram pela união comunitária e pelo espírito de solidariedade entre os moradores. Com direito à magia do Papai Noel, a quadra do Jardim Esperança ficou cheia de crianças. Tudo voltando àquele tempo de telefone, nem passava perto.
todo mundo brincando e se divertindo. Tudo isso no Natal Solidário do Jardim Esperança. São mais de 20 anos de festa aqui no Jardim Esperança, Natal Solidário. E a gente faz de coração, né? A gente entende que as crianças têm que ter esse momento, né? De alegria, uma manhã festiva, né? E assim, estou muito feliz, né? E abençoado com essa festa e os meninos divertindo, é bom demais. Durante o período natalino, os moradores se organizam para realizar festas comunitárias que reúnem famílias em um ambiente de confraternização, marcado por mensagens de esperança e partilha. Diversas atividades foram preparadas para proporcionar uma manhã de domingo especial e cheia de diversão para as crianças. Nós preparamos pipoca de doce, pipoca de sal, um café da manhã, cachorro-quente com refrigerante, picolé, pula-pula, piscina de bolinha e outras coisas mais, do jeito que a nossa comunidade merece, com respeito, né, feito com amor, né. Papai Noel e personagens animaram o evento e mantiveram viva a magia do Natal na comunidade. Eu faço esse trabalho, né, já tem aí 7 anos, e enquanto vida eu tiver, eu quero aí proporcionar para as crianças, trazer alegria, trazer sorrisos para cada um deles. A iniciativa proporcionou momentos de lazer e descontração, levando sorrisos aos participantes e fortalecendo o sentimento de pertencimento entre os moradores. Vem todo mundo pular, divertir, correr, e assim, cara, é um momento especial mesmo, com a família, com todo mundo, sabe? Quem esteve presente se divertiu muito com cada brincadeira. Muito legal, muito legal, muito legal, muito divertido, muitas coisas para brincar, muito legal. Muito legal, muita coisa divertida. Muito legal, muito divertido e muitas brincadeiras muito legais. É muito legal, muito divertido e muito bom. Tô achando muito bom, muitas brincadeiras hoje. A criança tá muito feliz, certo? E é muito legal. Não tem nada mais prazeroso do que ver esse sorriso, né? A satisfação das crianças. Parabéns, inclusive, ao William de Campos, nosso vereador, por essa ação. Mudando de assunto, a Mega da Virada, hein? Vai entrar para a história. O prêmio acumulado já chegou à marca de R$1 bilhão. Com R$1 bilhão em jogo, o Brasil inteiro faz contas, planos e sonha alto. A Mega da Virada reforça a tradição de começar o ano novo com esperança e, para poucos sortudos, com o bolso cheio. A Caixa anunciou sábado, confirmou sábado agora, que o prêmio vai ser de R$1 bilhão. Ela lançou a campanha no final de outubro com uma pequena possibilidade de chegar a R$1 bilhão, mas de acordo com a arrecadação desde então foi possibilidade de anunciar sábado passado o prêmio recorde de R$1 bilhão. É o maior prêmio da história, a nossa expectativa, a ansiedade está grande, você pode observar na loteria que já está grande a demanda, a procura está muito grande. A bolada desperta sonhos, movimenta casas lotéricas e levanta uma pergunta que todos os apostadores se fazem. É possível ganhar sozinho ou a saída está nos tradicionais bolões? Tem as pessoas que procuram fazer o jogo simples, a aposta simples, tem as pessoas que gostam do bolão, que eu acredito ser o mais interessante, as possibilidades são maiores. Para você ter uma ideia, quando a pessoa faz um volante, um jogo simples, de 6 dezenas, a possibilidade é de 1 em 50 milhões. Se você fizer a aposta máxima, que é um bolão que as loterias trabalham bastante, de 20 dezenas, a possibilidade é de 1 para 192 mil. Veja que você faz um investimento maior, mas aumenta bastante a sua probabilidade de ganhar também. Mesmo com os bolões, a Mega da Virada continua sendo um jogo de sorte. A recomendação é apostar com responsabilidade, guardar o comprovante e ficar atento às regras, já que o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor é dividido entre quem fizer 5 acertos. Não deixe para a última hora, que geralmente nos últimos 2, 3 dias a procura é muito grande, tanto nas casas lotéricas como no aplicativo de aposta da Caixa, que às vezes costuma até travar, ter filas gigantes. Então, o brasileiro gosta de procrastinar, deixar para a última hora, mas não deixe, que é um prêmio recorde. Pode ser que no dia 1º de janeiro você já comece o ano bilionário, né? Quem será o sortudo ou serão os sortudos que terão a vida mudada? Mais informações você tem no nosso portal patosja.com.br e também nas nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas.
O NTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã no programa Gui Boa Ventura com a Yantra Faria. Antes, às 11h30 da manhã, tem 30 minutos com Odair Cardoso e às 18 horas tem o Mais Saúde com a Isabela Santos. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite. Fique com Deus.